Moisés do Egito com as mãos fortes dele, com o poder dele, enviando as pragas dele, da forma que você conhece. Depois que Moisés sai dali, é onde que o povo entra no meio do deserto. Entrando no meio do deserto, nós entramos no próximo período da história de Israel. Isso é o que você aprende normal, tá? Estou dando um panorama para você lembrar. Aí quando chega no deserto, Moisés, no capítulo 20, ele estabelece a lei, e aonde que começa ali a lei da nação. Ele entrega os 10 mandamentos, e nesse período o povo continua no deserto. Deus estabelece tabernáculo, Deus estabelece sacerdote, Deus estabelece os levitas, Deus constitui ali uma nação santa de reino e sacerdote, e o povo vai para o meio do êxodo, e o povo vai para o meio de Números. Quando chega no capítulo 13, acontece o segundo nosso ponto histórico importante. Número 13, acontece o povo se rebelando contra Deus. Deus toca no coração de Moisés para enviar os espias. Porém, quando chega no capítulo 13, o povo fica 40 dias observando a terra e vê que a terra é boa, mas vê também que tem gigantes, vê também que tem muralha. E acontece o que? No capítulo 13 é onde o povo murmura contra Deus. E aí você conhece a história melhor do que eu. Deus envia 12 espias, fica 10, somente Josué e Caleb, ele é aqueles que creem que Deus pode romper com isso. Daí é onde que surge o grande cisma da história de Israel. É onde que ali naquele momento, a Bíblia diz que todo mundo acima de 20 anos, morre no deserto. Então nós estamos falando aproximadamente 3 milhões de pessoas morrem no deserto. E aí se levanta uma segunda geração. Para que essa segunda geração possa se levantar, é onde que apresenta o livro de Números, onde que começa a contar. Essa segunda geração que não conhecia Deus, que não conhecia o Deus do Egito, que não conhecia os grandes homens, Moisés se levanta para estabelecer de novo a lei, representando a lei, falando de novo da lei, mostrando de novo da lei. E aí nós chegamos em Deuteronômio, Moisés estabelece a lei, mostra a lei, e aí o povo é desafiado a entrar na terra prometida. O povo entra na terra prometida, Deus levanta Josué, Josué entra na terra prometida, e ali o povo atravessa o Jordão, derruba as muralhas, e aí Josué começa a conquistar cidades, começa a tomar posse das promessas, daquilo que Deus prometeu lá atrás para Abraão, que daria um povo uma terra que manda leite e mel. E aí o povo conquista as terras, e aí quando o povo está gordo, já sentado, cheio de coisas boas em volta, eles param de lutar, eles param de conquistar a terra e começam a plantar, começam a colher, começam a estabelecer casa. Com isso as outras nações que eles não destruíram se revoltam contra eles e começam a lutar contra eles. Aí chega no período onde nós conhecemos que Josué morre, e aí o povo entra nos piores períodos da história de Israel, no tempo dos juízes, aonde que a Bíblia diz que todo mundo fazia aquilo que dava na telha. E aí nesse tempo onde não tinha um rei, onde não tinha um legislador, onde não tinha um líder, o povo fazia o que queria. E aí Deus levanta os libertadores, aí levanta Sansão, aí levanta Jefté, aí levanta Gideão, e aí o povo vive nesse momento, cada um lutando por si, até que o povo cansa desse negócio. E aí chega lá na frente, o povo começa a observar que as outras nações têm reis, as outras nações têm imperadores, as outras nações têm grandes homens. E aí o que acontece? O povo quer um rei, eu quero um rei, eu quero um rei. E aí Deus resolve abençoar o povo e permite. E nós entramos no nosso terceiro período do Estado de Israel, que é o nosso período monárquico. Aí Deus levanta lá Saul, depois Deus levanta Davi, depois Deus levanta Salomão. Esse período monárquico, aí tem grandes coisas acontecendo. Saul perseguindo Davi, Saul levantando contra Davi, depois Davi conquistando, matando, conquistando, fechando, fazendo território, fazendo aliança. Depois que Davi conquista tudo, ele entrega tudo de mão beijada, só para Salomão fazer o gol. Salomão pega tudo, aumenta o reino, faz mais aliança, é o maior reino, construi o nosso templo maravilhoso de Salomão, grandes coisas ele faz. Só que antes de Salomão morrer, ele não consolida, ele não discipula. E aí o que acontece? Os filhos, na verdade, e o general começa a guerrear entre eles para ver quem que vai ficar com todo esse império. E aí você aprende que o nosso quarto período, a nação de Israel, que Deus construiu lá atrás com Abraão, ela é dividida. E aí o reino é dividido entre o reino do norte, entre o reino do sul. E aí você vê que
aquela nação inteira, aquele império todo foi dividido, Reino do Norte, Reino do Sul. Aí você sabe lá que 2 tribos ficou, Judá e Reino do Sul, e as outras 10 ficou com Israel, e aquele povo entra, e aí acontece um problema, da onde que entranha a idolatria ainda mais forte, porque o templo ficava na região do sul, o templo ficava no Reino do Sul, e aí Roboão, como precisava deixar com que o povo pudesse parar de vir para o sul, o que ele faz? Ele cria um templo de adoração a Baal aqui em Samaria. E aí, quando ele constrói um templo pagão em Baal em Samaria, o que acontece? O povo começa a entrar dentro da idolatria, e por causa dessa idolatria, o que acontece? O povo entra e vai para onde? Para o nosso primeiro cativeiro. O povo vai para o cativeiro assírio, e aí o assírio pega o povo, faz aquela política de tirar o povo daqui e enviar para lá, misturar o povo. Mas 195 anos depois, o povo de Judá também é derrotado pelo cativeiro babilônico. Nabucodonosor vem, levanta e destrói o templo, acaba com tudo e leva somente a gente boa, só os sacerdotes, só os príncipes, leva todo mundo para a Babilônia. Chega lá na Babilônia, tem aquela história toda lá. Nesse período, entre os profetas, aí tem profeta que profetiza no Reino do Norte, tem profeta que profetiza no Reino do Sul, tem profetas que é antes do cativeiro, depois do cativeiro. Está dando sono, irmão? É difícil, né? É assim mesmo. Aí, olha só, aí nesse período aí que os profetas estão lá profetizando, o que acontece? A Bíblia diz que Nabucodonosor, ele tem um ato absurdo, que ele gasta todo o dinheiro dele para construir um palácio suspenso com árvore, com jardim, para a mulher dele, os jardins suspensos da Babilônia. Quando ele estava construindo o jardim suspenso, os outros reis estavam armando, a Pérsia veio e rebentou Nabucodonosor. Nabucodonosor morreu, entrou um outro império, o Império Persa. Nesse Império Persa acontece, no nosso 5º ponto histórico da nação de Israel, é onde que Ciro, o rei, é tocado por Deus para que ele possa liberar o povo. Aí o povo volta de novo para Jerusalém. Lembrando, o povo volta em 3 etapas. A primeira etapa, Deus toca no coração de Zorobabel, para que Zorobabel possa construir o templo. Aí construiu o templo de novo. Depois ele vem agora deve estar ruim. Aí ele vem com, foi Esdras ou Neemias mesmo? Aí depois vem com Esdras, e Esdras faz com que a lei volte de novo, porque o livro da lei tinha perdido. Depois ele vem com Neemias, aí Neemias vem e reconstrói o muro de novo. E nesse período também temos outros profetas, tem Ageu, tem Malaquias, e Ageu está profetizando que o povo, em vez de construir o templo do Senhor, está engordando de novo, está colhendo de novo, está plantando de novo. Ele tem a profecia de Ageu, tem a profecia de Malaquias. Depois que o povo constrói o templo, depois que o povo se levanta no templo de novo, aí os sacerdotes começam a roubar o templo. Aí Deus levanta Malaquias falando: olha, aquele que rouba, né? Esse famoso Malaquias 13, que lá quem está roubando é sacerdote, tá? Que lá não é povo, não. Aí o sacerdote está roubando, não vai entrar aqui não. O sacerdote está roubando, e aí Deus levanta o juízo. Nesse período todo acontece o quê? É o período onde existe o nosso 2º tempo de silêncio, que é o período interbíblico, onde que acontece, segundo biblicamente, Deus se cala. Só que nesse período Deus se cala, mas a história não se cala. A história continua acontecendo. Nós estamos falando de história. Nesse período acontecem pontos importantes, que é a revolta dos macabeus, a luta dos macabeus para não deixar os gregos se levantarem contra eles, se dominarem, profanar o templo. Mas isso acontece, e aí existe uma revolta, e no finalzinho de Macabeus acontece uma festa que é muito usada hoje, é a festa do Hanukkah, é a festa das luzes, da purificação do templo. E aí, nesse período do templo, é onde que passa aquela transição do Império Persa para o Império Grego, onde Alexandre o Grande vem, se levanta com grande hegemonia, e o Império de Alexandre o Grande tinha uma política que era simplesmente trazer helenização, era a língua, a cultura e a sua política. E aí Alexandre o Grande faz um ato extraordinário, ele pega os sábios dele e manda os sábios reescrever. Ele manda os sábios dele transferir o Antigo Testamento judaico para a língua grega, para que a língua grega pudesse transformar numa língua universal. Só que Alexandre o Grande morre também. Aí os generais dele, Seleuco e Ptolomeu, pegam e dividem também todo o reino dele. E você começa vendo o Novo Testamento em Mateus, Romanos chegando. Os
romanos dominando, você não sabe aonde que foi, que saiu um, entrou outro, e não foi eu que vou te explicar, mas aí começam os romanos começam a dominar tudo, e aí o povo de Israel lá está mirradinho, sofrendo, oprimido, sem terra, sem nada. Em 135 depois de Cristo acontece que uma grande revolta acontece. O povo perde a identidade de Israel e eles passam a se chamar Palestina. E aí depois da Palestina, o nosso ponto histórico importante é que o povo é disperso, e aí acontecem vários problemas históricos, várias coisas históricas nesse ponto, até chegar em 1948, que o povo volta de novo para Jerusalém ou Palestina, e lá se transforma em Estado de Israel. Bem, é isso que você aprende na história normal de Israel. Falei em 10 minutos, pensei que ia levar mais. Amém, queridos? Isso é o que você aprende normal. Se você já estudou, você vai lembrar de tudo que eu falei. Mas como eu disse, o meu foco hoje não é isso. Meu foco hoje é mostrar aquilo que a Bíblia realmente não nos deixa a perceber sobre ele. Abra sua Bíblia em Josué. Vamos começar a aula, tá, querido? Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Gente, para quem chegou depois, o professor não ficou mais gordo não, tá? É que hoje é um eletivo, tá? Josué, capítulo 1. Qual é o nome do senhor? Sebastião. Amém? Todo mundo achou? Josué, capítulo 1. Nós vamos começar a aula aqui. Se vocês entendem a história de Israel. Isso, a eletiva é sobre a história de Israel nessa perspectiva, que eu tenho certeza que vocês não viram ela ainda. Oi? Sou. Fez sobre aquele livro, né? Oi? Eu falei que você não fez, procurando o mestre dos mestres. Eu tenho tanta gente, mano, desculpa que as pessoas. Mas vamos lá. Todo mundo achou Josué capítulo 1? Vamos ler? É um texto que você está cansado de ler, pregar, mas hoje eu quero te apresentar um ponto que você não percebeu ainda. Diz assim, ó. Depois da morte de Moisés, só um detalhe, a minha Bíblia, a versão dela é uma versão que eu mais gosto, trabalho bastante, é a Nova Versão Internacional, é a NVI. A forma gramatical e literária dela é um pouco mais fácil de entender. Se você tiver com a sua João Ferreira de Almeida, tanta corrigida atualizada, vai ter uma diferenciaçãozinha aí, tá bom? Mas não importa, é bom que você escute a minha e veja a diferença do que está na sua e elas acrescentam, tá bom? Essa é a finalidade das diferenciações de interpretação e tradução hoje. Amém? Vou ler. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo... Versículo 2: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou dando aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates e toda a terra dos hititas até o mar grande, no oeste. Ninguém, olha só, irmão, versículo 5: ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca abandonarei. Versículo 6: seja forte e corajoso, porque você conduzirá, no caso você aqui, Josué, tá? Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sobre o juramento aos seus antepassados. Versículo 7: somente seja forte e corajoso, pela terceira vez. Tenham cuidado de obedecer, olha só, gravem isso, é importante, somente seja forte e muito corajoso. Tenham cuidado de obedecer a toda, o que está escrito aí? A toda a lei
que o meu servo Moisés lhe ordenou: não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja o quê? Por onde quer que ande. Versículo 8, olha só que importante: não deixe de falar as palavras deste, o que está escrito aí? E meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Olha só então os seus caminhos, esse aqui é fantástico, só então os seus caminhos prosperarão, e você será o quê? Bem-sucedido. Bem-sucedido. Amém? Amados, o que isso significa para nós? O que isso significa para nós no entendimento sobre Israel, sobre a nação de Israel? A primeira coisa que eu quero declarar para vocês e dizer, para que vocês possam perceber, toda vez que você for pegar os 5 primeiros livros da Bíblia, que se chama Pentateuco. Lembrando para você que Pentateuco é uma palavra não hebraica. Pentateuco é uma palavra grega, e aí vem dessa tradução lá na frente, que Alexandre o Grande mandou fazer, transferir do hebraico para o grego. Pentateuco é essa palavra. Na verdade, teuco significa 5 e teucos significa livros, ou alguns falam rolos. Mas então o Pentateuco são 5 primeiros livros, ou 5 primeiros rolos. Amém? Na verdade, isso não chama na forma hebraica. No hebraico é mais comumente falado como ensinamento, ou, se você preferir, Torá. Amém? Para que você possa ter um entendimento melhor sobre o Pentateuco, toda vez que você olhar para esse Pentateuco, toda vez que você olhar para esses 5 livros da Bíblia, você tem que ter na sua mente um detalhe. O detalhe é que quando você está lendo o Pentateuco, quando você está lendo esses 5 primeiros livros da Bíblia, na sua cabeça tem que estar assim: eu estou lendo, eu conheço a história, eu sei o que está acontecendo. Porém, esse povo que está aqui, que relata na história, não conhecia a história. Como é que vai ficar mais fácil vocês entenderem? É assim: toda vez que você for interpretar e se for falar e quer estudar e quer ministrar sobre Israel ou história de Israel, você precisa pegar o Pentateuco, você precisa pegar esses 5 primeiros livros da Bíblia e colocar ele geograficamente onde foi escrito, e detalhe, você precisa colocar no tempo que ele foi entregue. Então, olha só como é que a coisa fica mais fácil para você. A Bíblia diz que quando Josué ele foi entrar na terra prometida, o que ele já tinha? Ele já tinha o Pentateuco. Quando Josué foi entrar na terra prometida, ele já tinha o Pentateuco. Ele já tinha o livro da lei, que é esses 5 primeiros livros. E a questão é, onde esse livro foi escrito? Esse livro foi escrito de Êxodo capítulo 20 até Deuteronômio, lá no finalzinho, no versículo 32, no capítulo 32, antes um pouquinho da morte de Moisés. Então grave isso. O Pentateuco ele foi escrito em aproximadamente somente entre 200, alguns falam 150 anos. Compreende isso? O que isso significa para você? Significa para você o seguinte: olha só, esse povo que está no deserto, que está pecando, que está murmurando, que está fazendo grandes coisas erradas, ele não tinha noção de como que era, na verdade, Deus. Esse povo aqui do Pentateuco, eles não conheciam Deus. Eles conheciam deuses. Por que eles conheciam Deus? Simples. Vocês já estudaram isso? Mas vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 2 e Gênesis do 11 até os 50. O que acontece aqui? O que acontece
nesse negócio aqui. Vamos lá. Gênesis capítulo 1. Deus estabelece o Bereshit Bará. Ou seja, Deus cria todas as coisas do nada. Do versículo 1, do versículo 1 até o versículo 2, nenhum teólogo é doido de afirmar quanto tempo isso demorou. Aqui nesse negócio aqui, ó, existem várias teorias. Eu conheço no mínimo 5 teorias que queiram explicar o que acontece aqui nesse intervalo de Gênesis 1 e Gênesis 2. Tem várias teorias nesse ponto. Tem várias teorias aqui dentro. Então você não tem como datar o tempo disso daqui. Amém, queridos? Eu não vou entrar nessas teorias, senão não te acaba a aula. Mas enfim, olha só. Do versículo 2 até o capítulo 11, o período cronológico disso daqui, nós não sabemos quanto tempo levou. Porque a verdade é, qual teólogo é doido de afirmar que Deus criou a terra num dia de 24 horas? Só se ele for mais doido que eu. Mas nenhum teólogo é doido o suficiente para afirmar que Deus criou um dia, na verdade, em 24 horas. A Bíblia não fala que foi em 24 horas. Então eu não tenho como dizer se foi em 24 horas, se foi em eras, porque a palavra de Deus diz que 1000 dias para Deus é igual o quê? 1 ano é igual um dia, não é? 1000 anos para Deus é igual um dia. Ou então um dia é igual o quê? Então eu não tenho como saber, eu não tenho como ver esse período aqui. Se você for estudar ou gostar, quando você vai estudar, eu estou ensinando isso para meu filho, ele está na 5ª série. Aí está lá, a história das origens. Aí a história das origens conta que veio num processo de evolução. E isso durou bilhões de anos. Tá, não tem como afirmar, mas o fato é, de Gênesis 1 ao versículo 2, existe uma incógnita que ninguém sabe. Aí tem muita gente que fala um monte de baboseira. Geralmente os pentecostais. Eu posso falar com os pentecostais porque eu sou da igreja pentecostal. Mas enfim, tem muita gente falando um monte de coisa errada nesse negócio. É tudo teoria. Aí o camarada pega, lê o livro, estuda, aí acha que descobriu a roda. Aí porque ele acha que descobriu a roda, ele sai no púlpito afirmando, não, aconteceu isso, papapá. Não é teoria. O cara não tem como provar. O cara não tem como provar porque a Bíblia não diz. Amém? Do 2, versículo 2 até o 11, a gente não sabe. Então, alguns, eu creio, minha fé, não é a sua, você não tem que crer como eu creio. Falando que a minha fé, diante de todas as construções que eu já fiz, que eu já li, que eu já estudei, que eu já pesquisei, já conversei, já falei com um monte de gente, eu cheguei no consenso que esse negócio aqui, do 1 até o 11, se passaram 4.000 anos. Amém? Você vai encontrar um monte de gente que discorda, mas eu acredito nesse negócio. Amém? Agora, aqui sim, aqui eu posso provar. Do Gênesis capítulo 11 até o versículo 50, aí sim. Aí a Bíblia fala de uma cronologia aproximadamente. Daqui, do 1 até 11, vou colocar didaticamente só para você entender. 4.000 anos. Do 11 até os 50 seria mais 2.000 anos. Também é questionável. Você vai talvez encontrar outras pessoas diferentes. Mas diante dos estudos que eu tenho feito, é assim. Só que quando você pega a sua Bíblia, você vai ver um negócio diferente. Do 1 ao 11, você lê em quanto tempo? Rapidinho, né? Você lê rapidinho. A narrativa histórica é pequena. Porém, do 11 até os 50, a narrativa é enorme. Amém? Esse daqui eu não posso entrar porque vocês já viram. Então, mas eu não quero se focar nisso. Eu quero só pegar um gancho seguinte. Como eu já afirmei que Moisés entregou para Josué o livro da lei. No caso, Deuteronômio. O povo ia entrar na terra prometida com a lei. Só que tem um detalhe. Esse povo que estava no deserto, esse povo que estava lá no deserto, e como eu disse, era uma segunda geração
Eles não conheciam Deus. Por que eles não conheciam Deus? Porque se passou, como nós já dissemos aqui, 4.000 o quê? 4.000 anos. Irmãos, durante 4.000 anos dá para esquecer muita coisa, não dá? Você quer ver? Quem foi o prefeito de Barra do Piraí 50 anos atrás? Qual foi a obra importante que o prefeito de Barra do Piraí fez há 50 anos atrás? Quem lembra? Isso mesmo. Você entende, irmão, como é que é difícil? Como é que é complicado? Aí olha só, essa população imensa que está aqui, que você pega em Deuteronômio, que são aproximadamente 8 milhões de pessoas, eles não conheciam Deus. Eles não tinham conhecimento de Deus. Por quê? Porque aquilo que eles ouviram era simplesmente histórias. Eram histórias do que eles ouviram. História dos patriarcas, história de Abraão, história de Isaac, história de Jacó, história de José. Você quer ver como é que o texto fala isso em Êxodo? A Bíblia diz que quando José morreu, o próximo faraó nem lembrava de José. Não é assim que a Bíblia diz? Ou seja, como que um faraó não pode lembrar de um homem que salvou o Egito e o mundo de morrer de fome? Como que não pode? Como que pode um negócio desse? Então, esse povo que está no deserto, eles não conheciam Deus. E aí é onde que a gente começa, e eu começo a aprofundar no meu estudo, que é o seguinte: poxa, mas que referência de Deus que eles tinham? Qual era o Deus que eles conheciam? Da onde que vem a noção de Deus que esse povo tinha, que esse povo aprendeu, que esse povo conviveu? Aí é onde que a coisa fica mais complexa e mais bonita. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis no capítulo 10, versículo 8. Nós vamos aprender surgimento da idolatria, da prostituta, mãe de todas as religiões. Vamos aprender o surgimento da onde que começou a origem dos deuses pagãos na Bíblia. Amém? Gênesis, capítulo 10, versículo 8. Está todo mundo comigo? Gênesis, capítulo 10, versículo 8. Amém? Está todo mundo está comigo aí? Achou todo mundo? Diz assim na minha Bíblia: Cush gerou também, diga comigo, Nimrod. Ó, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores, e por isso se diz valente como Nimrod. Versículo 10. No início o seu reino abrangia, gravem isso, ó. No início o seu reino abrangia Babel, Erech, Acade, Cainé, na terra de Sinar. Dessa terra ele partiu para a Síria, olha só, dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou, gravem isso, Nínive, Reobote-ir, Calá e Recém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Amém? Então vamos lá. Pegando um ponto histórico, é o seguinte: Deus criou céus e a terra, e aí você pode ver como que o nosso Deus, ele é maravilhoso, e tem aqueles irmãos abençoados, pentecostal faz isso mesmo. Aqueles irmãos pentecostal que tem aquela mania de falar: não, mas no Antigo Testamento não tem graça, no Antigo Testamento só tem lei, no Antigo Testamento a gente tem que isolar. É pentecostal faz isso. Mas enfim, esse Deus que é digno de amor, de graça, nós podemos ver a sua graça, porque Deus, ele, no capítulo 3 de Gênesis, se eu fosse Deus, olha só, se eu fosse Deus, eu vou citar para você, eu tinha feito, sabe o quê? Quando Adão e Eva errou, eu tinha feito, sabe o quê? Eu tinha lá destruído eles, né? Feito eles de novo, levantava eles de novo,
novo. E aí, quando eles tivessem levantado de novo, não sabia nem se eu ia dar o nome de Eva e Adão de novo. Vai botar outro nome. Mas enfim, se eu fosse Deus, eu ia fazer isso de novo. Aí o que acontece? Eu ia chamar eles e falar: olha, você está vendo aqui esse negócio que está enterrado aqui? Isso aqui é o tal do Adão. Sabe por que ele está morto aqui? É porque ele, está vendo aquela árvore ali? Eu disse para ele não tocar, e eu disse para ele não comer do fruto dela. Ele está aqui, sabe por quê? Porque ele foi lá e comeu. O homem ia comer de novo. Olha nessa perspectiva. Olha nessa perspectiva. Se eu fosse Deus, como é que era muito mais fácil de resolver o problema? O cara já ia ter um exemplo. Cara, ele já errou, então não vou errar. Mas como eu não sou Deus, e Deus era infinitamente cheio de graça e amor, ele decidiu, irmão, apostar em mim, apostar em você e usar a sua graça maravilhosa. Para quê? Para continuar com esse projeto. Há muitos, para mim, por exemplo, se eu fosse Deus, era falido. Né, irmão? Está falido esse negócio. Às vezes eu estou começando a fazer um negócio, por exemplo, eu estou começando a fazer essa monografia. Aí eu escrevo, aí chega um momento que aquele dia que eu estou injuriado, cara, esse negócio está ruim demais, eu pego, eu rasgo tudo, jogo fora. Aí eu começo a escrever tudo de novo. Eu sou assim. Eu sou assim. Mas aí, olha só, Deus, ele usou de quê? De graça. Primeiro princípio de graça que Deus estabeleceu. Ele foi lá e matou o quê? Deus matou o quê, irmãos? Princípio de graça. Qual é o princípio da graça? Alguém tem que morrer no meu lugar. E aí Deus vai lá e pega o cordeiro e mata ele. Porque a Bíblia diz que Deus fez o quê? Vestimenta de pele de animal. Só se Deus fez, não sei, aí estou julgando, né? Mas só se Deus arrancou a pele do animal e ele ficou vivo e aí colocou sobre o homem. Eu acredito que não. Mas enfim, Deus matou o animal, vamos pegar essa perspectiva, e pela graça decidiu continuar, e aí estabeleceu todo o plano de salvação que eu e você conhecemos. Amém? Tranquilo? Nesse ponto, Deus continuou. Só que quando chega lá, um ponto que o homem cresce, aí você conhece a queda, o que aconteceu na queda, o primeiro diálogo do diabo com a mulher, ali tipificado pela serpente. O diabo usa o mesmo método ainda hoje. O diabo é tão ruim que ele usa o mesmo método ainda hoje. E o método do diabo é o seguinte: o diabo escuta o que Deus fala e ele chega para você e diz que Deus não falou. Foi isso que ele usou com a mulher. Ele chegou para a mulher e falou assim: foi isso mesmo que Deus disse? É assim que está o texto? Foi isso mesmo que Deus disse? Aí a mulher quis colocar no lugar de Deus falando, né? Deu as respostas dela. E o diabo foi e conseguiu convencer a mulher da mentira dele, ao invés de acreditar no diabo. E isso acontece muito hoje. Tem muitas pessoas que preferem acreditar no que o diabo diz do que no que Deus diz. Deus fala, não vai, não faz. Aí vem um filho do diabo, enviado do diabo, fala, não, você pode fazer, faz que vai dar certo. Aí você vai fazer, acreditar nele, você vai quebrar a cara. E deixa de acreditar em Deus. Verdade ou mentira, irmãos? Verdade. Está na Bíblia. Aí o que acontece? Esse homem bonito que Deus fez, chegar na frente, Deus olha, separa só um homem, Noé, e estabelece ali uma segunda o quê? Geração. Morre todo mundo, acaba todo mundo. Dessa segunda geração, depois que saiu do dilúvio, a ordem de Deus era crescer e multiplicar toda a terra. Amém? Amém, igreja? Vocês estão comigo? Crescer e multiplicar. Aí a coisa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E aonde entra o nosso personagem em ordem? Lembra que eu falei que tem um período muito grande? Ou seja, a história não para, irmãos. Cidades são levantadas. Na época de Nimrod, só a nível histórico para você saber, já existia a primeira pirâmide do Egito. Já existia a primeira pirâmide do Egito. O povo já sabia o que era arquitetura para colocar pedra em cima da outra. O povo já tinha conhecimento da matemática, já tinha lógica. Então a história acontece. Mas nesse período, o que acontece? Se levanta o primeiro homem, e aí, falando agora dos meus estudos, a minha fonte é Fontes
babilônicas, historicamente relatando sobre a origem deles. Então, aonde você encontra isso? Talmud judaico-babilônico. Para você que não sabe, Talmud é os escritos falados, ou orais, ou escritos populares, que os judeus fizeram em toda a sua construção da nação, relatando aquilo que aconteceu com eles. Então, Talmud é isso. Não está na Bíblia, mas é história. E nós podemos acreditar em boa parte da história. Você tem livro de história em casa. Talvez você já leu a história de Barra do Piraí. Eu não conheço, mas se você for na biblioteca municipal, que tem, não tem? Você vai ver a história de como Barra do Piraí foi estabelecido. Então, Talmud é esse livro de história. Nesse Talmud conta que Nimrod, gravem isso, foi o primeiro rei da Babilônia. Nimrod foi o primeiro rei da Babilônia. Lembrando para você, e aí entra o meu estudo, Nimrod foi o primeiro cara que apacentou essa multidão que foi nascendo, que foi crescendo depois do dilúvio. Quando você lê a Bíblia, não dá para você ver, mas o texto fala que Nimrod, ele foi poderoso em Deus, ele era caçador. Só que esse caçador, segundo o Talmud aqui, não é caçador de animal, ele era caçador de pessoas. Ele era tipo um mito. Sim, ele era caçador de pessoas. Se você preferir, e aí você vai entender isso quando você chegar lá em Salomão, acho que não vai ter como falar disso. Nimrod foi o primeiro cara a estabelecer a escravidão no mundo. Nimrod foi o cara que se arrebanhou. Ele foi um líder muito grande, onde que as pessoas tinham medo dele, ficavam debaixo da cobertura dele. E a partir daí, nós estamos falando, querido, de religião babilônica, tá? Lembrando, nós pegamos o texto da Bíblia e estamos falando de história Talmud. Isso tem em biblioteca, isso tem na internet. Se você quiser comprar, você compra comigo. Mas enfim, tem isso lá, você pode pesquisar, é fonte histórica. Nimrod, ele foi esse primeiro cara que ele se colocou a comandar, a organizar, a estabelecer essa multidão, colocar essas pessoas em escravidão. Para quê? Para quê? O que vocês acham? Capítulo 11, é o nosso próximo ponto. A Bíblia diz que Nimrod, ele foi o construtor, ou aquele arquiteto, aquele que deu ênfase para que pudesse construir a Torre de Babel. Qual o principal motivo histórico da Torre de Babel? Que Nimrod, segundo o Talmud, ele tinha uma ideia, que era o seguinte: eu sou tão grande, tão poderoso como Deus, então eu vou construir um lugar onde eu posso encontrar Deus e questionar Deus. Porque a ideia, segundo o Talmud, que Nimrod tinha era de que Deus era mau. Na verdade, o Deus que Nimrod conhecia não era o Yahvé que nós conhecemos, tá? Era os deuses, nós vamos falar lá na frente. Mas enfim, era que chegava até Deus e pudesse tomar o governo de Deus, porque Deus era mau, que deu o dilúvio e matou todo mundo. Mas enfim, aí você conhece o relato da história. Para você que não estudou teologia do Antigo Testamento, vai uma dica. Não devia falar, mas vou falar. Sempre falo isso. Babel, Gênesis capítulo 11, você tem que fazer, na verdade, um link. Link é dos mais modernos, tá? Você tem que fazer um link, você tem que ligar Gênesis 11 aonde, irmãos? Hã? Oi? Gênesis 11. Você tem que ligar Gênesis 11 aonde? Não. Gênesis 11 é Babel. Você tem que ligar Gênesis 11 aonde? Até o 50. Hã? Vocês não estudaram teologia bíblica aqui, não? Então tá, então vou falar. Você tem que ligar Gênesis capítulo 11 em Atos dos Apóstolos capítulo 2. A primeira vez, grave isso, a primeira vez o homem quis chegar até Deus. Só que o homem não conseguiu chegar até Deus, Deus confundiu a língua e todo mundo dispersou. Primeiro, Babel. Atos capítulo 2. O homem não quis chegar até Deus, Deus veio até o homem.
E quando Deus veio até o homem, Deus fez com que as línguas divididas se tornassem uma e todo mundo se entendesse. E a partir... Quebrou tudo. Quebrou? Não entendeu não? Deus explicou o contrário aqui na palavra. Hã? Deus está falando que Deus fez tudo o contrário. Não, é por isso que vocês têm que ligar. Vocês não aprenderam isso? Mas eu já é porque como é que é maravilhoso, né? Realmente. Dá para pregar domingo, mano. Mas enfim. Vamos lá. Ó, vocês me tiraram minha concentração. Vamos lá. Gênesis capítulo 11. Primeira vez o homem quis chegar até Deus. Amém? Estão comigo? Entenderam? Tranquilo? O que aconteceu? O homem não conseguiu, Deus dispersou as línguas. E aí o povo foi dispersado para várias nações. Amém, irmão? Está entendendo? Está comigo? Aí você tem que ligar isso com o segundo ponto, que é Atos capítulo 2, que é pentecostal, né? A vida do Pentecoste, ou, se você preferir, o segundo ponto histórico, ligando Babel. Nesse ponto, o povo estava reunido, amém? E aí Deus desceu até o homem. Deus desceu, não é muito bom teológico falar não, mas como vocês estão entendendo é o seguinte. O Senhor veio até o homem. Como o Senhor veio até o homem, as línguas que eram separadas se tornaram uma. E aonde que diz o texto? Que cada um ouvia o Senhor, na verdade, os apóstolos, na sua própria língua. Se você for olhar no grego, está dizendo materna. Presta atenção. Eles ouviam a sua própria língua, isso no grego chama glossa, materna. Eles ouviam a sua língua matre. Eles ouviam, e aí se maravilharam. Poxa, como que pode isso? Eles não são todos judeus? Aí fala as nações que estavam lá. Com isso, no primeiro, dispersou. No segundo, se ajuntou. Amém? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Vamos continuar? Dá para continuar? Então vamos lá. Gênesis 11. Aí esse Nimrod, ele se estabelece. Ele cresce, ele fica poderoso. E aí onde que começa a surgir o quê? Ele funda Babilônia. Babilônia, ela é o berço de todas as religiões. Se você for ler lá em Apocalipse capítulo 2, o Senhor fala que ela é a prostituta. Ela é a prostituta de todas as religiões. Ela é a prostituta, é a mãe. Vem dela. Por que vem dela? Vamos entender. Grave, me ajuda. Preste atenção, porque esse negócio agora vai rolar. É assim. Aí Nimrod, ele se tornou poderoso, ele se tornou forte, ele se tornou conhecido. Ele ficou um homem que dominou essa segunda geração que veio do dilúvio. Só que tem um detalhe. Nimrod, ele tinha, na verdade, uma mãe, que na verdade uns falam que era mãe, outros falam que era esposa, mas na verdade a história no Talmud diz que ela era mãe de Nimrod. O nome dessa mulher se chama Semíramis. Semíramis. Semíramis era a mãe de Nimrod. E ela, seguinte, acontece que ela se levanta também como uma grande mulher guerreira. E aí entra a parte dos meus estudos também, que ela também foi uma mulher avante, uma mulher que liderava, uma mulher que estava à frente de dominar o povo também. Só que tem um detalhe. A Bíblia, desculpe, estou até falando. Aí no Talmud diz que o Nimrod, ele morreu. Como o Nimrod morreu, passando pouco tempo, a Semíramis ficou grávida. E como a Semíramis ela ficou grávida, o povo começou a estranhar. Poxa, enquanto o Nimrod estava vivo, ela não tinha filho, agora que ele morreu, ela ficou grávida. E aí, para aplacar a ira do povo, o que Semíramis fez? Conta-se a história babilônica que Semíramis, ela inventou um conto dizendo que Nimrod não morreu. Nimrod, ele era o Senhor do céu, o Senhor do sol. Nimrod era o homem máximo, ele era o Deus do sol. E que ele não morreu.
é que ele todos os dias nascia e renascia com o pôr e o nascer do sol. E ela disse: enquanto o sol nascer todos os dias, Nimrod não morreu, ele está vivo dentro de nós. E foi pelo espírito de Nimrod, que eu estou com esse filho no ventre. E aí o povo acreditou. Só que a história continua. A história babilônica conta que Semíramis com o filho, teve um filho, ele nasceu, ele também foi um guerreiro, ele também começou a rebanhar o povo, ele também começou a fazer o mesmo espaço do pai, só que teve um momento que ele estava no campo, e aí veio um lobo e matou o filho da Semíramis mas supostamente com Nimrod, matou ele. E o nome desse camarada, chamava Tamuz. Então grava o nome dos diabos aí, ó. Primeiro Nimrod, depois Semíramis, depois o filho dela chamado Tamuz. Aí Tamuz morreu. O que essa mulher fez? Essa mulher levantou um jejum de 40 dias. E as mulheres ficaram, os homens ficaram, aquele povo que estava debaixo do rebanho deles, orando não, fazendo lá as suas coisas lá. Mas enfim, só que teve um determinado tempo que o Tamuz ressuscitou de novo. E aí, como o Tamuz ressuscitou, é onde que eles acreditavam que realmente Nimrod não morreu, ele é Deus. E aí é onde que surge, gravem isso, queridos, isso é muito importante. Isso está no Talmud babilônico, não está na Bíblia, mas você consegue compreender isso dentro do que eu vou falar agora, que é onde é os meus estudos. Surge a trindade pagã em todo mundo, que é o Deus, a mãe e o filho. Ó, Deus, a mãe e o filho. O Deus poderoso, a mãe que protege o filho e o filho que é filho de Deus. Isso 4.000 antes de Cristo, tá, gente? Isso antes do povo ter a lei. Surge o berço do satanismo, da idolatria e do paganismo. É a história que você vai ver da mulher protegendo o filho. Semíramis e Tamuz. E aí, queridos, a magia, o engano, some, avança, perpetua. Lembrando você, se você ainda não estudou ainda as religiões da humanidade, você vai aprender lá que nessas épocas aqui, a religião para esse povo, toda a religião era relacionada com os astros. Então era sol, lua, vento, tudo relacionado à natureza. Esses deuses eram relacionados a isso. Amém? Pastor, posso fazer uma pergunta? Pode. O senhor falou que tem alguma coisa a ver com árvore de Natal? Aí olha só, eu não quero entrar nesse detalhe porque isso não está no Talmud. E aí a minha pesquisa, historicamente, para que eu não possa ser um pentecostal que fala heresia, fica nisso. O Talmud fala só essa questão desse mito. Porém, vou botar aqui entre aspas, porém, a magia e o engano surge e avança com muita coisa. Eu posso dizer o seguinte, que os nomes dos deuses mudam, mas a origem da religião é a mesma. Surge daqui, da trindade pagã. O Deus, a mãe protetora e o filho que é Deus. Tudo sai daqui. E aí onde que nós vamos ver? Que ela começa na Babilônia, e esse culto perpetua, a coisa começa a ver. E detalhe, olha só, Abraão tem contato com quem? Abraão tem contato com isso. Abraão tem contato com essa idolatria, com esse meio aqui, com isso que nós estamos falando. E aí ela sai, essa idolatria sai da Babilônia, e olha o que o texto diz: ela vai para a Síria, ela vai para Nínive, ela cresce, ela avança, ela vai andando, e aí ela chega até na Fenícia, que é um pouquinho antes de Canaã. Aí em Canaã, grava isso, aí isso já tem na Bíblia. Em Canaã já muda o nome dos deuses. Aí já não é mais Nimrod, Semíramis e Tamuz. Aí lá em Canaã já é Baal e a Astarote.
As figuras é a mesma coisa. Surge daqui. Baal e Astarote. 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 Como é Semiramis. 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 E aí a religião cresce. E aí ela vai para onde? Ela vai para o Egito. Olha só. Quando essa idolatria toda, quando esses deuses todos vão andando, lembrando, a história continua. O tempo passa. E a religião que o povo tem contato é com ela. Aí, quando chega no Egito, aí passa para quê? Os nomes mudam. Aí já é Íris, e aí é o quê? Osíris, que é os deuses do Egito. Aí quando vai lá para frente, para os gregos, continua a mesma coisa. Aí já não é mais Tammuz, Semíris. Aí chega lá na Grécia, já é o quê? Zeus e o Cupido. Mas surge daqui. Estão entendendo até aí, irmãos? Está difícil de entender? Egito é quem? Íris e quem? O Egito? Íris e Ísis. Amém, irmão? Está dando para entender até aí? É, a coisa fica apertada mesmo. No Egito é Ísis E Osíris. Na Grécia. Na Grécia, o Cupido e o deus do sexo, Eros. Amém? Vocês estão comigo aí? Está dando para copiar? Está dando para ir? Então olha só, o que vocês precisam entender é que nesse período, o povo que está lá no deserto, eles não têm conhecimento do Yahvé, do Deus poderoso. Eles têm conhecimento dessa mitologia, desses deuses que se levantam, dessas questões todas que nós estamos falando aqui bem resumidamente a respeito dessa mitologia. E tem um detalhe: essa mitologia, essa idolatria, ela perpetua dentro de todas as religiões. Se você for pegar para ver, olha só, todas, se você for pegar para ver, todas as religiões, elas têm uma trindade, ou supostamente a ramificação dos deuses. Se você for para o hinduísmo, lá você vai ver lá a Brahma, a Shiva e a Vishnu, né? Então essa ramificação que veio dessa idolatria que surgiu em Babel, ela perpetua até hoje. E eu vou mais longe ainda, você quer ver? Você sabia que você carrega essa idolatria no seu bolso? Você carrega essa idolatria no seu bolso. Cara dela aqui, ó. Eu tô tranquilo, não. A Semíris, a mulher que proclamou a liberdade como uma grande guerreira. Fizeram a estátua dela, a estátua da liberdade. Na verdade, a França que tem o original, aí a França mandou presente para os Estados Unidos e ela está lá. E aí tem alguns crentes pentecostal faz isso. Pega e fala que isso daqui é a imagem da República. Não é. Você entrar no Google, você vai ver que a imagem da República não tem nada a ver com isso daqui. Essa é, na verdade, a idolatria que perpetua e alcança aonde que a gente está aqui. Amém, queridos? Deu para entender a importância disso? E a história continua. Só que tem um detalhe importante, que é o detalhe de que, como nós já falamos, esse povo que está recebendo a lei de Josué, eles não têm o quê? Eles não têm conhecimento do Yahvé, do Deus poderoso. E aí, a grande verdade é que Deus estabelece todo o Pentateuco, e aí vai ficar mais fácil você entender. Deus estabelece todo o Pentateuco como uma resposta apologética
diante de toda a idolatria que o povo estava acostumado a comer.